O livro de Apocalipse, no capítulo 4, ele diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis armado no céu um trono, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto como de homem. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 7 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eu queria que você repetisse comigo: Santo, Santo, Santo. Eu vou falar e você repete: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças aos que está sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Eu queria que você repetisse: Tu és digno, Senhor e Deus meu, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade eu vim a existir e todas as coisas foram criadas. O capítulo 5 diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo poderoso que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa,
e taças em ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Ele, o Cordeiro de Deus. Aplauda ao Senhor, não ao prefeito dessa cidade, não a um vereador, ao Rei dos Reis, aquele que é digno, aquele que foi digno de abrir os selos, aquele que foi digno de abrir o livro da vida, aquele que recebeu. E eu acho lindo essa passagem quando ele diz que ali estava as suas e as minhas orações diante de Deus. Amém? É lindo. Ele diz aqui, para quem tinham sido... E quando pegou o livro, os 4 seres viventes, os 4 senhores se prostraram diante dele, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, cada um, que são as orações dos santos. Amém? A sua oração chega na presença de Deus e tem um lugar especial. Amém? Não, você não entendeu. A sua oração chega na presença de Deus e tem um lugar especial. Não é em vão quando você dobra os seus joelhos, não é em vão quando você ora. A sua oração chega na presença de Deus, no trono de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, nós queremos que o Senhor nos dê o entendimento, o discernimento desta palavra, desta verdade, segundo aquilo que ela revela, para a honra e glória do Teu nome. Faz-nos compreender quem somos, onde estamos e para onde vamos, na medida daquilo que ela é revelada. Que cada um aqui possa ter o discernimento, cada pessoa que nos ouve, seja onde estiver, em qualquer cidade, em qualquer lugar, em qualquer bairro, que ela tenha o entendimento e o discernimento desta verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podeis assentar. Bom estar com vocês nessa noite. Pastor Rômulo pregou sobre Apocalipse semana passada, e eu estava preparando uma palavra. Na sexta-feira eu conversava com ele e disse: Deus me mandou pregar também sobre Apocalipse 4. Tinha um outro texto que eu estava preparando, mas Deus me direcionou para isso, porque Deus tem uma palavra para nós, como igreja, segundo a sua graça e segundo o seu poder. Irmãos, apóstolo João estava aqui numa ilha de Patmos, preso, condenado para o resto da sua vida. Não havia esperança. Por favor, pessoal da mídia, pode acender essas luzes? Não havia esperança. Eles estavam condenados, ele e todos aqueles presos. E é interessante, queridos, porque aquele era um ambiente de dor, de desesperança, de sofrimento, um ambiente de desprezo. Pessoas condenadas sem perspectiva nenhuma e colocada com todo o cuidado para que não fugissem. Esse lugar que foi um lugar onde Deus, na sua infinita graça, se revelou a esse homem de uma forma tão especial. Hoje, a ilha de Patmos, ela é uma ilha que pertence à Grécia, com 45 quilômetros quadrados, tem 3.000 habitantes e é um ponto turístico. É um lugar onde as pessoas vão para visitar, é um lugar onde está lá a prisão, o local onde Deus se revelou ao apóstolo João, e as pessoas vão lá para conhecer. Se tornou um ponto turístico. Aquilo que era o desprezo, aquilo que era a condenação, passa a ser um lugar onde as pessoas vão, talvez, venerar ali uma manifestação poderosa de Deus naquele lugar. Eu queria ressaltar alguns pontos do capítulo 4 e 5, e um deles é que Deus não escolhe lugar para se manifestar aos seus. João estava no pior lugar possível. É interessante porque Deus, ele não se limita
a um lugar. Eu não sei se você já teve essa percepção, mas se você o buscar com toda a graça e com toda a fé e com todo o poder, parece que às vezes nos piores momentos, nas piores dores, nas piores angústias da nossa alma, Deus ali se manifesta de forma preciosa. Eu já tive tantas experiências e vi tantas pessoas naqueles momentos em que ela se sentia tão só, tão desprezível, Deus se manifestar de forma tão especial. Basta crer, basta buscar, basta ter fé. Deus se manifestou assim para o apóstolo Paulo quando ele estava numa prisão. Deus o levou ao terceiro céu. Ele teve uma experiência extraordinária com Deus também. Deus se manifestou a Moisés. Deus se manifestou a Daniel. E a tantos homens da palavra de Deus em lugares em que eles provavelmente não tinham uma percepção tão clara daquilo que estava acontecendo, e ali Deus se manifesta de uma forma extraordinária. É impressionante, por exemplo, quando alguns que estão aqui estão fazendo o programa de tratamento na fase, e ali ficam por 6 meses. Por 6 meses sem usar droga, por 6 meses sem beber, por 6 meses sem fumar. Aquele ambiente onde houve uma entrega, onde houve uma renúncia, se manifesta o poder de Deus, a graça de Deus. Alguém que era escravo de um vício, alguém que não conseguia ficar talvez 1 ou 2 horas sem o uso de uma droga, fica por 6 meses. Existem ambientes em que nós nos entregamos, em que nós renunciamos à nossa carne e nós nos colocamos à disposição de um poder sobrenatural de Deus. Talvez você anda distante de Deus, talvez você diga, eu não sinto muito mais a presença de Deus, eu não tenho mais, parece que intimidade com o Senhor. Eu queria dizer para você que não existe ambiente, não existe lugar, não existe um processo. É quando você realmente se rende de tal forma, e Deus ali na sua liberdade de expressão se manifesta. Os atributos de Deus, irmãos, se manifestam em atributos intransferíveis, que são a onisciência, a onipresença, a eternidade, a onipotência de Deus. Deus não transfere esses poderes para nenhum de nós. Nenhum ser tem essa transferência de onipotência, onipresença e onisciência. São intransferíveis. O único que teve foi Jesus. Toda pessoa que teve qualquer parte num processo como ele, com esses atributos, elas foram levadas por Deus a um ambiente. Mas tem aqueles atributos que são os atributos transferíveis, que Deus comunica, aos quais nós podemos ter e viver plenamente neles, que são os aspectos da virtude de Deus, que é o amor, o discernimento, a moralidade, a santidade, a bondade, a fé, a misericórdia. São atributos de Deus que Deus nos comunica e transfere pelo Espírito Santo a todo aquele que crê. Amém? Todo homem e toda mulher que vive uma vida no Espírito terão experiências sobrenaturais. Todo homem e toda mulher que vive uma vida no Espírito terão experiências sobrenaturais. Nós podemos observar aqui uma manifestação sobrenatural de Deus a João. E é interessante, queridos, que nesse ambiente aqui do capítulo 4, há 3 pontos que são interessantes de estudarmos e analisarmos. Primeiro, um lugar. O versículo 1 diz: depois destas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui. Algumas traduções dizem a um alto lugar, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer.
Quando você vive uma grande experiência com Deus no Espírito, Deus o leva a um lugar mais alto. Deus o leva a um lugar mais alto. Deus o leva a um lugar aonde você vai ter uma experiência que é só sua. É com Deus. Um segundo ponto, o versículo 2 diz assim: imediatamente eu me achei no Espírito. Imediatamente eu me achei no Espírito. E eis armado no céu um trono. Imediatamente eu me achei no Espírito. Aqui nós temos uma expressão do apóstolo em que ele estava num outro nível, num ambiente de fé diferente, não era racional, era espiritual. Eu estava no Espírito. É interessante nós analisarmos, porque João 14:3, quando Jesus fala com os discípulos, e ele diz, aonde eu estou, vocês estejam também. E ele está ali dando as últimas recomendações aos discípulos, quando ele está indo para a cruz, mas ele diz, eu vou preparar lugar para vocês. Mas ele fala algo ali interessante, ele não diz que ele vai preparar um lugar no céu, ele diz, aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Essa é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus a todo aquele que crê em Cristo nosso Senhor, que você esteja nesse lugar que é o Espírito. É o lugar do discernimento, é o lugar da plenitude, da virtude de Deus. É o lugar onde você deixa de racionalizar tanto e vive plenamente a ação do Espírito. Amém? E você vive plenamente a ação do Espírito. Um outro ponto que nós podemos observar aqui está na soberania de Deus, que é o versículo 3, que é o versículo 2, onde ele diz ali, alguém estava no trono. Depois de ele dizer, e eis que armado no céu um trono, e alguém estava sentado no trono. Então, João tem 3 aspectos aqui. Ele foi levado a um alto lugar. Amém? Amém? Não se distraia, preste atenção. Não se distraia, Deus quer falar com você hoje. João foi levado a um alto lugar, no Espírito, e alguém estava sentado num trono. Deus estava ali. Deus estava falando com João. O trono de Deus é citado em Apocalipse 47 vezes. É o lugar da soberania de Deus. É o lugar do poder de Deus. E é interessante nós observarmos que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. A revelação de Deus a João é uma revelação de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós cantamos isso aqui. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não perdeu o controle da igreja. Ainda que passamos por que passamos, e talvez passaremos por coisas piores, segundo a Bíblia, mas Deus nunca perderá o controle. Deus nunca perderá o controle. Deus sempre estará no controle. Você pode crer nisso? Para Deus ter o controle absoluto, ele precisa estar no trono. Um rei governa de um trono, de um lugar absoluto, de um lugar onde ele tem o controle absoluto de todas as coisas.
A palavra de Deus diz no Novo Testamento, no 2 Coríntios 6,16, ela diz que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Apóstolo Paulo está interpretando aqui que o templo, o habitar de Deus, passa a ser dentro de nós. Olha só. A plenitude de um lugar, e de um espírito, e de um trono está dentro de mim. Um lugar mais alto. Por isso que quando você diz, eu preciso ir a um lugar mais alto, parece que num lugar mais alto a gente tem a vista melhor, a gente tem uma dimensão melhor, né? Existem alguns lugares que eu já fui em alguns lugares onde você sobe a um alto monte para ver um nascer de sol. É tão lindo. Ali na região de Santa Catarina, uma terra abençoada por Deus, amém? Amém, obrigado. Ali há uns lugares em que você sobe aos altos montes e você vê um nascer do sol resplandecendo no mar. É uma visão gloriosa, é uma visão linda. Quando você está no alto, você tem uma visão diferenciada. Você está sozinho, você vê o esplendor de muitas coisas. E Deus aqui está dizendo, Ele te leva a um lugar mais alto. Eu sei que você não está entendendo, mas Deus está dizendo nessa noite para você que talvez na sua angústia, na sua dor, na sua tristeza, no seu medo, na sua alegria, na sua gratidão, Deus o está colocando no lugar mais alto. Amém? Deus está colocando no Espírito um ambiente onde Ele governa a sua vida como um ambiente do trono. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha só. Bill Bright, um autor e um pastor que eu gosto muito, já é falecido, ele diz que existem 3 pessoas. A pessoa natural, que não tem Deus, a pessoa carnal, que é aquela que vem à igreja, lê a Bíblia. Deus está dentro do contexto da sua vida. Deus está dentro do contexto da sua vida. Quando eu era católico, a gente dizia assim, e aí, você é o quê? Eu ia na igreja uma vez por mês, né? Às vezes 2, né? E aí eu dizia assim, eu era católico não praticante. Tem muito evangélico não praticante. Tem muito evangélico. Bill Bright diz que existe essa pessoa, Deus está no contexto onde ela habita. Deus está ali. Mas existe a pessoa espiritual. Deus habita no trono da sua vida. Ela é cristocêntrica. Deus está no centro da sua vida. Ela acorda, fala com Deus. Ela vai para o trabalho falando com Deus. Ela precisa falar com Deus, ela sabe que Deus ouve. Ela vai no banheiro, ela ora. Ela precisa de uma orientação, de uma decisão. Ela clama, o Senhor habita nela. Ela fala com Deus. Ela é cristocêntrica. Ela não precisa correr, vir aqui no templo, na igreja. Pastor, por favor, eu preciso de uma orientação, eu preciso de um discernimento para hoje, para esse momento. Não, ela sabe que aonde ela estiver, Deus está lá. Porque o Espírito de Deus habita nela. Vocês estão entendendo? A dimensão daquilo que nós vivemos quebrou-se. Todos os dogmas. Quando Cristo morre na cruz, diz que o véu se rasgou, porque você passou a ter acesso direto ao trono de Deus. E aí o versículo 3, ele diz assim, e esses que estavam sentados eram semelhantes no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris. Um arco-íris. O que representa o arco-íris na Bíblia, irmãos?
uma aliança. Deus estava afirmando com João: eu tenho uma aliança com vocês. Eu tenho uma aliança com vocês. Fala para a igreja: eu tenho uma aliança com a igreja. Ainda no versículo 3, nós podemos perceber que a palavra semelhante, ela aparece mais de 30 vezes em Apocalipse. João não consegue comparar Deus. Ele tenta comparar Deus com pedras preciosas. Ao que eu e você comparamos Deus? De que forma você compara Deus? Quem sabe num ato de gratidão? Quem sabe numa resposta que você teve na sua vida? Quem sabe quando você olha para uma flor que resplandece tanta beleza, e você olha para aquilo e diz: Deus que fez. Quem sabe quando você contempla um pássaro, e você olha para ele e diz: que lindo este pássaro, Deus quem fez. A transcendência de Deus, aquilo que estava dentro de Deus, passou a existir na criação, nos animais, nos seres. Os animais, por mais esquisito que seja, eles são lindos, eles são a expressão da criação de Deus. Por mais que eu seja esquisito, eu sou a expressão da criação de Deus. Ele tirou dentro dele a expressão do que eu sou e do que você é. Você é um precioso do Senhor, uma menina dos olhos de Deus. Deus tirou você de dentro e expressou a sua grandeza através da criação. Então João não conseguia expressar, e eu quero dizer para você que nenhum ser na terra vai conseguir expressar quem Deus era, como que Deus era. Deus é tudo em todos e todas as coisas, amém? Amém? Então quando você resplandece e diz: Deus, quem fez isso foi o Senhor é como uma pedra de brilhante que resplandece. O versículo 5, ele diz assim: do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha só, aqui, queridos, Deus é o fogo, Ele é purificador. Deus está te purificando essa noite. Amém? Diga assim: Deus, eu não quero sair daqui como cheguei. Me purifica. Me purifica. O ouro, quando passa pelo fogo, ele se torna puro, ele se torna ouro, ele se torna uma pedra preciosa. Às vezes, queridos, a dimensão do fogo que a gente passa é o ambiente que Deus está nos purificando. Não existe, às vezes, ambiente que não seja esse ambiente onde o fogo resplandece ali com tanto poder, e nós ali somos transformados, nós ali somos purificados, nós ali somos feitos como pedras preciosas. Amém? Aí o versículo 6, olha que interessante: diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. O que quer dizer isso, queridos? Um mar de vidro semelhante ao cristal. Transparência, santidade. Hoje, separe para Deus áreas de sua vida que ainda não são transparentes. Pare de mentir, pare de omitir, pare com seus maus vícios. Você pode ser transparente, santificado. Deus nos vê como um mar de vidros, onde resplandecemos a transparência. No versículo 10, olha que interessante. Ali, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Irmãos, que privilégio eu e você teremos de poder, um dia, naquele dia, entregar algo para Deus. Que privilégio! Que privilégio! Eu gosto sempre de dizer, não deixe uma herança, porque a herança se consome. A herança faz filhos brigarem, faz famílias se dividirem, mas deixe um legado. Um legado, ele continua sempre. Um legado, os filhos continuam a representar. Quando nós vivemos a plenitude de viver uma vida em que ela representa, de alguma forma, a expressão de sermos a imagem e semelhança de Deus e essas virtudes. Pastor Rômulo perdeu um amigo esta semana, muito próximo. E ele estava no hospital orando, e naquele ambiente de tristeza, de dor, naquele ambiente, Deus se manifestou. E Deus falou para ele assim: esse aí, eu estou vindo buscar. Você não entendeu? O Senhor saiu do seu trono para buscá-lo, encontrá-lo no caminho. Deus não está recebendo lá no céu, Deus veio buscá-lo. Um homem assim eu não conheci, mas fiquei uma manhã inteira ouvindo o pastor Rômulo contar da vida desse homem. E eu fiquei assim dizendo: Deus, que preciosidade. O prefeito estava, ele era um sargento, um tenente do exército que dirigia a banda. A banda do exército estava tocando no culto fúnebre. E o maestro que estava ali chorando dizia assim: eu preciso falar, esse homem me levou a Jesus. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ele olhou para toda a banda e disse aqui: quem aqui o tenente alcançou para Jesus? Toda a banda se levantou. Eu achei magnífico, porque o pastor tinha uma lista de nomes de pessoas que queriam ir lá e falar uma palavrinha sobre a importância que aquele homem teve. Irmãos, deixe um legado na sua história, deixe um legado no seu enterro, apresente diante de Deus algo. Tem gente que morre e as pessoas dizem: graças a Deus morreu, essa praga só incomodava. Mas quando um homem ou uma mulher de Deus morre, eles deixam um legado, eles deixam uma história. Eu sempre digo, é horrível fazer enterro de pessoas que você não tem o que falar. É horrível. Mas como é bom quando você tem pessoas que deixaram um legado, pessoas que deixaram marcas, pessoas que você sabe que o Senhor veio encontrar. É maravilhoso, porque a morte não é o fim. A morte nada mais é do que voltarmos ao que somos realmente, a essência do que somos. Mas aquilo que deixamos, aquilo que apresentamos diante de Deus. Apóstolo Paulo termina os seus dias dizendo: cumpri a carreira, guardei a fé. Estou pronto a estar com o Senhor. Que precioso a gente poder ter a consciência de que o nosso tempo, de que fizemos o que tínhamos que fazer. Que consciência nós temos daquilo que nos faz realmente apresentar diante de Deus a nossa história. A maior expressão de Deus é sermos a imagem e semelhança dele. E isso está nas virtudes. É interessante porque o capítulo 5, ele vai então ao livro da vida. E todos estavam chorando, porque ninguém era digno de abrir o livro da vida. Ninguém.
no céu, os anciões, os anjos, ninguém era digno de abrir o livro da vida. Ninguém. Mas um se levantou. Jesus, o Cordeiro de Deus, se levantou e quebrou o selo e abriu o livro da vida. E ele disse: não chorem, não chorem. Quem chorou essa semana? Quem chorou esse mês? Quem chorou esse ano? Quem se sentiu angustiado? Quem se sentiu indigno? Quem se sentiu desprezado? O Senhor está dizendo hoje: não chore. Eu venci por você. Ele não venceu pela natureza, ele não venceu pelos pássaros, pelos animais, ele não venceu por nada, ele venceu por você. Por você. Por você. O seu nome está no livro da vida. É o que Salmo 139 diz. Por isso, queridos, Jesus teve todas as virtudes comunicáveis de Deus, ele te completa. Ele é suficiente para a sua vida. Ele é a medida do amor que seu cônjuge espera de você. Ele é a medida da paciência que você precisa ter com alguém que você já não suporta mais. Ele é a medida do perdão que você precisa para perdoar alguém. Ele foi a medida da salvação daquela mulher adúltera, quando ela era para ser apedrejada. Jesus passa pelo caminho da vida dela, e ele foi a medida do perdão para aquela mulher naquele dia. Ele foi a medida da cura da mulher do fluxo de sangue, quando ele disse: alguém me tocou e de mim saiu virtude. Ele foi a medida da esperança do paralítico do tanque de Betesda, que há 38 anos esperava a cura. Jesus muda o seu caminho, ele se desvia para ir ao encontro daquele homem e pergunta àquele homem: o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu estou aqui há 38 anos, mas sempre alguém entra na frente. E Jesus disse: hoje chegou o seu dia, pega a sua esteira e ande. Ele é a medida de toda virtude. Ele foi a medida de Pedro quando ele precisava somente de amor depois de ter negado Cristo. O próprio Cristo vai ao encontro dele e lhe dá a medida que ele precisa. Jesus derramava virtudes, porque dentro de si tinha virtudes. O que você derrama quando alguém bate em você? O que você derrama quando alguém toca em você? Quando alguém lhe ofende? Quando alguém lhe humilha? O que você derrama quando alguém faz algo que você não gosta? Você passa por situações difíceis, tropeça, bate. Eu sou extremamente atrapalhado. Eu tenho acho que uma dislexia, sei lá, uma deficiência. Eu tropeço, eu derrubo coisas. Eu não posso ter nada na mão que eu derramo. Uma vez eu fui num café, e quando eu vou nesses cafés, irmãos, eu chuto a mesa, eu derrubo o suco, eu derrubo o café. É uma coisa assim, é traumático, irmãos. Eu saio de lá assim dizendo: Deus, por que, Senhor? E um dia Deus me ministrou isso. Eu entrei num ambiente, irmãos, era pequeno, assim, tinha umas 50 pessoas dentro, assim, não cabia ninguém, era um café de manhã, lá no Cádiz, na Fazenda Rio Grande. E eu confesso para vocês que eu fiz todo o cuidado possível. Aquele dia eu planejei, medi, fiz o acesso, o café está lá, eu vou pegar, vou vir por aqui, tal. Fui na xícara, peguei o café, vim. Quando eu cheguei assim perto de uma mesa, uma pessoa vem e me bate assim, pá, o café vai e derrama dentro da bolsa de uma mulher. Eu disse: não acredito.
E aí eu fiquei extremamente mal. Deus me ministrou isso. Podia ser chá, podia ser água, ou podia ser virtude. Quando você tropeça, o que você derrama? Quando as pessoas batem em você, o que você derrama? Jesus derramava virtude. Todas as pessoas que passavam por ele, que batiam nele, que tocavam nele, recebiam virtudes. De mim saiu virtude, mas todos te tocam. Ela tocou diferente. Os atributos de Deus, eles são aqueles que Deus espera que você transfira para outras pessoas. O amor, o perdão, a paciência, a santidade. O que você derrama para o seu esposo, para a sua esposa? O que você derrama para os seus filhos? O que você derrama para os seus pais, quando eles tocam em você? O que você derrama no seu local de trabalho? O que você derrama no lugar em que você, às vezes, está no aperto, no medo, cercado de uma situação onde você não sabe como lidar? Derrame virtude. Seja cheio do Espírito, seja cheio de Jesus, seja cheio da graça. Marcelo, para que você derrame algo de bom. Nós somos uma geração de pessoas que estão estressadas, nervosas. As pessoas começam a segunda-feira ansiosas, preocupadas, é um trânsito agitado. É uma loucura, irmãos. É uma loucura. É como a oração daquela pessoa que disse: Senhor, obrigado porque hoje eu não ofendi ninguém, não xinguei ninguém, não olhei torto para ninguém, mas me ajuda, porque daqui a pouquinho eu vou sair de casa. Não é assim? Quando a gente está num ambiente onde a gente ainda não viu ninguém, ainda a gente não falou com ninguém, a gente não pegou o trânsito, a gente não foi para a rua, a gente ainda está cheio de virtude. Não é verdade? Mas a partir do momento que a gente pisa o pé para fora de casa, a gente precisa derramar graça de Deus. Vá em paz. Deus te abençoe. Abençoa alguém. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Essa é a palavra que Deus nos traz nessa noite. Diante daquilo que somos e diante daquilo que nós estamos nos enchendo.